Kennedy is the best political journalist in the country. He does an excellent job reporting on facts, but he also engages in a kind of critical and independent analysis of facts that is unfortunately rare in the country. He is going to talk to us about the state of Brazilian democracy. And just yesterday, VDEM published their report on autocratization in the world. And of course, their assessment of Brazil is very negative. They say that Brazil is the country with the fourth greatest level of democratic backsliding from 2010 to 2020 all over the globe. And to help understand how we got here and where we can go forward, or in good Mineirês, Kennedy, quem coçou, oncotou e proncovou, there's no one who's better than Kennedy. There's a couple of things I wanted to say before giving him the floor. First, I want to acknowledge and thank the two commentators that we have here, my colleagues and friends, Tom Zé Bacelar from the University of Arizona, which is a co-sponsor for this event, and Sean Mitchell from Rutgers University. Second, I wanted to remind everybody that we'll be switching languages, but we have an interpretation tool here on Zoom. There's a button at the bottom of your screen that you can click and select the language you need assistance in. Então, lembrando que a gente tem aquela ferramenta aí da tradução do Zoom, tem um botão aí embaixo de interpretação, você pode clicar e navegar as diferentes línguas, né? And we'll be collecting questions through the Q&A features. And we hope that we'll have those questions addressed in the end. And last but not least, I wanted to thank Kennedy from the bottom of my heart for doing this, because as you will see, and as we were talking here before, he has been sick. He is recovering from COVID. And I told him it would be totally okay for us to cancel this, but he said, I want to do it. So with no further ado, salve Kennedy Alencar. Salve, Fábio. Thanks very much for having me here. I appreciate the invitation from the Oklahoma University. Many thanks to Michelle, to Stephanie, to you. It's an honor talking to all of you. Congratulations for the Center for Brazil Studies from the Dave L. Boring College of International Studies. Brazil needs think tanks like that. I'll speak in Portuguese to make myself clear, I hope. I apologize for my voice, I'm coughing a bit. I got COVID, as you said. The disease is out of control here in Brazil, but I'm getting better. I'm feeling better now. And I'll try to not speak too long and save some time for the Q&A. So now I'll speak in Portuguese. I think it's going to be better. O governo do presidente Jair Bolsonaro, ele representa uma das ameaças mais graves à democracia brasileira na história recente do Brasil, na história republicana do Brasil, né? E o governo do Bolsonaro criou uma das mais graves crises da nossa história. O Brasil é um país que teve crises graves, a gente sempre tende a dizer que superestimar a crise que a gente está vivendo, né? Houve a Revolução de 30, o suicídio do Getúlio Vargas em 54, o golpe de 64, o impeachment do Collor em 1992, o impeachment da Dilma em 2016. Mas o Bolsonaro é uma crise dentro da própria democracia. É um presidente eleito democraticamente que governa com uma mentalidade de ditador, né? E da ditadura militar de 64, e com quadros muito piores do que os da ditadura, que tinha quadros técnicos mais competentes do que esse ministério do Bolsonaro, que é o ponto mais baixo da história republicana do Brasil. O Brasil nunca teve um presidente tão ruim e um governo tão ruim quanto o do Bolsonaro, né? O ex-presidente Lula, num discurso nessa semana, ele falou uma obviedade: o Brasil não tem governo. E a pandemia deixou isso muito claro. Bolsonaro é um político preocupado em fugir da polícia, se lançou numa aventura que deu certo, entre outros fatores, há o fator Lava Jato, que impulsionou a ascensão aí da extrema-direita, demonizou a política, a imprensa não fez o papel dela em 2018, porque sabia quem era o Bolsonaro e fez falsa equivalência entre o Bolsonaro e um professor universitário moderado, ex-ministro da Educação, preparado como o Fernando Haddad.
e a gente está nessa situação terrível hoje, né? O pior presidente que a gente podia ter numa pandemia é o Bolsonaro. Eu tive aí no ano passado 10 meses morando nos Estados Unidos, fui para tentar entender esse processo de demonização da política, das fake news, enfim, ver em loco como isso aconteceu, cobri uma eleição americana, e o Bolsonaro é o nosso Trump aqui, mas está vendo o Trump até piorado em algum sentido, porque nem o Trump negou a vacina como o Bolsonaro nega. Então, a situação do Brasil, de fato, é uma situação muito complicada. Ele empoderou o obscurantismo. A pandemia ela só agrava a crise brasileira, mas ela já seria suficientemente grave. E a pandemia enfraquece o Bolsonaro, sim, mas ela também serve de oportunidade para ele exibir com muita energia, né, cotidianamente, toda a negação da ciência, a agressão do conhecimento. É um governo que agride o conhecimento, agride a imprensa, agride a cultura, agride as minorias, agride os direitos humanos. É um governo de selvageria, é um governo de desrespeito à lei, né? E a pandemia é uma oportunidade para ele dar um mau exemplo. Aglomerações, não usa máscara, fala mal da máscara, inventa, usa fake news, lança dúvidas sobre a vacina, enfim. Enquanto ele foge da polícia, que significa evitar investigações contra ele e o filho dele, Flávio Bolsonaro, que é senador, e eles têm um esquema de rachadinha, que é basicamente você contratar um funcionário no seu gabinete. O Bolsonaro foi deputado federal durante quase 30 anos, o Flávio Bolsonaro, antes de ser senador, foi deputado estadual, contrata o funcionário e fica com parte do salário do funcionário. O esquema é basicamente esse, né? É a ralé da política brasileira. E o Bolsonaro, um político sempre muito desqualificado. Quem cobria o Congresso via que ele era um dos piores deputados do Congresso. E houve uma conjunção de fatores, que nós vamos analisar um pouquinho aqui adiante, que guindou essa figura tenebrosa à presidência da República, né? Essa fuga da polícia é o que explica um pouco uma moderação política recente do Bolsonaro de fazer aliança com os setores conservadores do Congresso brasileiro, com os quais ele demonizou na eleição, chamado Centrão, que, na verdade, de centro não tem nada. São forças de direita, conservadoras, mas funcionam balizando, equilibrando o jogo político. Então, ganha o Lula, ganha o Fernando Henrique, presidente de perfis de centro-esquerda, tente fazer uma composição com essa turma. Ganha um presidente mais conservador, é importante para a governabilidade. Desculpe. É importante para a governabilidade do Brasil, né? O que o Bolsonaro faz no Brasil é uma abertura para a selvageria, como eu falei. É como se fosse uma espécie de velho oeste aqui no Brasil, né? Os sinais são para os fazendeiros desmatar, porque tem um ministro do meio ambiente que não fiscaliza, não está interessado em fiscalizar, enfraquecer os órgãos fiscalizadores. Então, o sinal é assim: desmatem, porque não vai acontecer nada, lá na frente está o fato consumado. Para os garimpeiros entrarem nas áreas indígenas, para os missionários entrarem nas áreas indígenas, e no momento de pandemia, isso leva um risco sanitário para as populações indígenas enorme, né? Para reforçar as milícias no campo e na cidade, com uma legislação que ele vai tentando dobrar o Congresso e fazer com espécies de medida provisória, que são decretos executivos, uma legislação mais liberal para a aquisição de armas e munições, estimular o armamento, o empoderamento do preconceito, todo o enfraquecimento. Desde a redemocratização do Brasil em 1985, com todos os problemas que o país teve, o Brasil foi avançando, né? O governo Sarney conseguiu consolidar a democracia no sentido de não ter tido um retrocesso. Vem o Collor, faz uma besteira danada, há um caso de corrupção, o país faz o impeachment logo após a redemocratização e sobrevive. O governo Itamar Franco, vice dele, lança as bases para a estabilização da economia, terminar uma inflação de décadas no Brasil, uma inflação alta. O governo Fernando Henrique consolida essa estabilidade econômica,
com alguma abertura comercial, alguma reforma econômica da Constituição, vem o Lula, que conserta erros que o Fernando Henrique cometeu na economia, apostando num câmbio muito sobrevalorizado, demorando a desvalorizar, mostra a responsabilidade fiscal, abre espaço no orçamento para criar um colchão social, inclui os pobres no orçamento, né? O Lula incluiu, arrumou um lugar para os pobres no orçamento e fez ali uma série de pequenas micro-reformas capitalistas, uma reforma do capitalismo, né? O extremismo do Lula é querer algum capitalismo para o Brasil, né? Não querer um país para 30% da população, né? Ampliar. Ele, quando era operário, antes de se politizar, dizia que ele queria ter o carrinho dele e o dinheiro para ir num cinema no final de semana, ter uma casa dele. São aspirações de uma classe média muito parecida com a da classe média americana, um acesso ao consumo, um acesso à escola, à educação, à saúde, né? Os empresários do mercado financeiro ganharam muito dinheiro na época do governo Lula, mas agora, né, usam esse fantasma de que o Lula seria um extremista, o que é uma mentira, né? Essa falsa equivalência entre o Lula e o Bolsonaro é uma mentira. Existe uma polarização no país entre o Lula e o Bolsonaro porque são os dois políticos com mais força, né? O Lula tem densidade social, o Bolsonaro tem também. Só que não tem comparação entre eles. Um é defensor da ditadura, defensor de ditador. Um usa a democracia para enfraquecer a democracia. O Lula é cria da democracia. Ele se forjou na democracia, lutando contra o regime militar, liderando greves na região do ABC, que é uma região industrial do estado de São Paulo, no final dos anos 70, montou um sindicato, montou um partido político, disputou a presidência 2 vezes, perdeu, ganhou na 3ª vez, se reelegeu, elegeu uma sucessora 2 vezes, e agora houve aí uma espécie de ressurreição política do Lula, que é sempre dado como morto, e que nessa semana, como vocês estão sabendo, ele obteve as condições, por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, para poder voltar a ser candidato à presidência da República. Há um recurso da Procuradoria-Geral da República para tentar impedir isso, mas acho que dessa vez vai ser difícil, porque ficou muito claro que em 2018 houve ali uma trama jurídica, política, para tirar o Lula do jogo, né? O Brasil é um país de corrupção endêmica, havia corrupção na Petrobras, houve corrupção no governo Lula, no governo Dilma, né? O PT, parcela dele, se corrompeu no poder e às vezes resiste um pouco a olhar para isso, porque é muito cobrado, mas o PT também foi o partido político que lançou as melhores políticas públicas para tentar combater essa corrupção endêmica. Foi o partido que apostou na indicação de um procurador-geral da República de uma lista da categoria. Escolheu o primeiro, não tirou do bolso do colete. Reforçou a Polícia Federal, tentando dar a ela métodos de investigação parecidos com o do FBI americano. Criou varas na Justiça especializadas para combate à corrupção. A lei da delação premiada, usada para poder mandar o Lula para a prisão, foi editada, renovada, essa versão atual, no governo Dilma. Portanto, o PT ele é responsável por políticas públicas que foram utilizadas para combater essa corrupção endêmica. E a Lava Jato tinha uma grande oportunidade, porque o Brasil é um país que tem, de fato, esse problema. Só que houve um abuso de poder, né? Tivemos juízes e procuradores corruptos. Não há outra forma de enxergar. Houve uma corrupção do processo penal. Para prender eventuais corruptos, eles se corromperam, fizeram uma interpretação inconstitucional, ilegal do Código de Processo Penal, adotaram uma visão autoritária, um pouco inspirada nas mãos limpas da Itália, onde existe a figura do juiz investigador, que é o que o Moro fez. O juiz Sérgio Moro, ele é o cabeça de um grupo de investigadores, ele não é juiz, ele é parte num processo. Figura despreparada, se sabe hoje, foi ministro da Justiça, as ideias atrasadas, punitivistas, de fato alguém despreparado. Tem uma geração aí de procuradores da República, a gente vê por uma série de reportagens que saem agora, de conversas de Telegram,
que, para burlar a lei, eles combinavam no Telegram a estratégia para poder condenar, né, juiz e acusação, combinando estratégia de defesa, estratégia de acusação contra a defesa, né? Contrariando o Estado Democrático de Direito. Não dá para aceitar isso. Não dá para combater corrupção cometendo crime, como disse o ministro Gilmar Mendes. E nós, jornalistas, devíamos ser os primeiros a falar isso, porque a gente sabe que quando a justiça se corrompe, né, que é o último bastião da cidadania, todo mundo está perdido. A justiça tem a última palavra até para errar. E se ela tem juízes corruptos e procuradores corruptos, ela vai errar bastante. E a gente sabe no que isso dá. Isso dá em ditadura, isso dá em autoritarismo. Mas a imprensa brasileira faz cara de paisagem. Parte dela foi correia de transmissão, se não cúmplice do que o Moro e o Dallagnol fizeram, né? Devem ser responsabilizados pelo que eles fizeram para o país, porque eles agravaram a crise política e econômica brasileira. A crise brasileira, ela não é culpa só da Lava Jato, não, né? Em 2013, começaram as grandes jornadas de junho e julho, as manifestações, havia uma insatisfação naquela esteira do Brasil de querer sediar a Copa, construir grandes estados, um sonho do Brasil de projeção geopolítica, que talvez tenha levado, sim, a algumas viagens. Tem um estádio nacional aqui em Brasília, que é um elefante branco, que não deveria ter sido construído. Então, temos que entender também por que essas coisas começaram a incomodar. Mas, em 2014, a Dilma se reelege, o PSDB, que era o principal partido de oposição, questiona o resultado, o PSDB para de ter voto para ganhar a eleição, resolve ir para o tapetão. No meio disso, aparece a Operação Lava Jato. A Dilma, ela foi uma presidente que cometeu muitos erros na política e na economia. Ela recebeu do Lula uma base parlamentar sólida, uma situação fiscal arrumada, começou com desonerações fiscais, redução de impostos para setores da economia, numa tentativa de intervenção no domínio econômico, que, a meu ver, foi exagerada, né? Eu não sou contra, eu acho que o Estado tem que ter um papel indutor, regulador, importante, mas ela exagerou. Abriu o cofre, enfraqueceu, perdeu o superávit primário, se enfraqueceu fiscalmente, perdeu receita. Entregou para os empresários que não devolveram para a produção. Procurou fazer intervenções do Banco Central desastradas, querendo controlar o ritmo de redução, de desvalorização do dólar, os juros também, querendo o ritmo de queda dos juros, né? Porque acabou depois resultando na valorização do dólar. Me desculpe, ela tentou controlar o ritmo de quebra dos juros. Tem uma outra coisa também, que é a política de preço da Petrobras. Quem compra a ação da Petrobras, que é a estatal brasileira de petróleo, sabe que o Estado é o acionista majoritário. Então, tem que colocar na sua análise de risco que pode ter uma decisão do acionista majoritário que seja contraditória com os interesses dos acionistas minoritários, né? Claro que ela é uma empresa pública, ela obedece leis, inclusive está na Bolsa de Nova York, leis de mercado, mas não pode ter uma política executiva semelhante à de uma empresa qualquer, privada. No meu entender, é errado, né? O Brasil tem tamanho para poder, com a sua empresa pública de petróleo, por exemplo, a gente está vendo agora uma alta do preço da gasolina e do petróleo no meio da pandemia, que está asfixiando boa parte da população, porque há um repasse automático dos preços internacionais. Eu acho que tem que seguir o preço internacional, até tem, mas pode ter uma média, esse impacto ele pode ser diluído num colchão ao longo do tempo, né? Mas, voltando a Dilma errou muito na política e na economia, mas ela não merecia ter sofrido o golpe parlamentar que ela sofreu. Foi um impeachment sem crime de responsabilidade o que aconteceu no Brasil. E aí está a raiz do nosso problema. A Lava Jato ajudou isso a acontecer. Foi determinante em março de 2016, quando então o juiz Sérgio Moro, então o juiz, divulga uma conversa entre a Dilma e o ex-presidente Lula, e aquilo provoca um impacto danado, como se a Dilma estivesse nomeando o Lula para fugir da Lava Jato. E aquilo era uma tentativa da Dilma, atrasada, de colocar o Lula na Casa Civil para fazer articulação política e fugir do impeachment. A Dilma não conseguiu ter um terço do Congresso, o que o Bolsonaro consegue, ou seja, teve muito erro do PT, mas houve, como está no livro Como as Democracias Morrem,
um jogo muito duro do ponto de vista legal, constitucional, né? Atravessaram as barreiras de proteção da democracia, pegaram uma firula, uma pequena coisa, e transformaram num crime que não existiu. E isso é papel da Lava Jato, tem responsabilidade da imprensa, da nossa classe política como um todo, da oposição, do PT. É o que o Brasil, infelizmente, como sociedade, construiu e deu aí no que deu nesse genocida, que é o que o Bolsonaro é. A política pública que ele aplica na pandemia é uma política pública de quem acredita na tal imunidade de rebanho, que todo mundo se contamine, todo mundo vai pegar mesmo, deixe de frescura, seja machão. É esse o tipo de governante que um país do tamanho do Brasil, a importância do Brasil tem hoje, para vocês verem o tamanho da nossa crise, né? O Bolsonaro é um cidadão que colocou o Brasil no fundo do poço, ele pega a pá, cava para aprofundar o poço brasileiro. Ele disse isso quando foi em 2019 em Washington. Deixa eu pegar aqui. Teve um jantar na Embaixada Brasileira, estava lá Steve Bannon, estava Olavo de Carvalho, 17 de março de 2019. O Bolsonaro disse: o Brasil não é um terreno aberto onde nós... Desculpe. O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois nós começarmos a fazer. Que eu sirva, pelo menos, eu possa ser um ponto de inflexão. Já estou muito feliz. Então, o projeto dele é claro. É um projeto de destruição institucional do país, de destruição das políticas públicas que estão aí. E a figura principal do governo dele, o ministro Paulo Guedes, é um Chicago boy, trabalhou na equipe do Pinochet, é um homem mais talhado para mexer em operação de ação em mesa de corretora de bolsa, né, de banco de investimento, não entende nada de administração pública, fundiu o Ministério da Fazenda, que é o ministério que tem que segurar mais o dinheiro, com o Ministério do Planejamento, que é o ministério que programa mais o gasto, trouxe indústria e comércio, previdência, levou gente para dentro do ministério com experiência em iniciativa privada que não sabe nada de administração pública, não consegue privatizar nada, porque não conhece a lei, não conhece os procedimentos, só tem gogó, só tem conversa. O Paulo Guedes não entregou nada. O que saiu aí de uma reforma da Previdência foi obra do Congresso, tenta aprovar coisas no Congresso, é muito inabilidoso. Então, mas a imprensa abraçou esse personagem. O Paulo Guedes e o Moro eram superministros que a imprensa queria e cobrava do Haddad e do Bolsonaro compromissos com a democracia. Cobrava de um defensor de torturador e defensor da ditadura que ele respeitaria a democracia, o que tem que ser cobrado mesmo, e cobrava a mesma coisa do candidato do Partido dos Trabalhadores, um partido que sofreu um golpe ilegal, um golpe parlamentar, e aceitou esse golpe porque o Supremo errou, né? Covardemente, na sua palavra final, lavou as mãos, deixou aquele processo continuar como um processo político. Por isso que é um golpe parlamentar, né? Naquele momento, o vice-presidente Michel Temer, aliado à oposição, virou uma chance de chegar ao poder sem voto. Foi o que, infelizmente, aconteceu no Brasil. Eu já falei bastante da Lava Jato, a gente pode voltar a falar dela. Ela se enfraqueceu, agora o que é bom para o país, porque quem está matando a Lava Jato é o Moro, é o Dallagnol, são os erros deles, é a corrupção do processo judicial, são os abusos. Eles é que estão matando a Lava Jato. Mas vendem para a opinião pública que é uma reação dos políticos ladrões contra o grande combate à corrupção que eles fizeram. De fato, prenderam muita gente importante, muita gente que não ia mesmo para a cadeia no Brasil. Mas, no meio do caminho, quebraram as empresas, destruíram 200 mil empregos na Odebrecht, empregos com altos salários. O impacto em cadeias produtivas da petroquímica, de empreiteiras, o Brasil tinha empreiteiras que disputavam obras na África, na América Latina, com projeção geopolítica para enfrentar empreiteiras americanas, empreiteiras francesas, chinesas. Tudo isso se perdeu. 50 anos de engenharia brasileira jogados no ralo. Porque eles não têm preparo. Né? Um juiz sem preparo, um procurador sem preparo para analisar as consequências econômicas. As conversas do Telegram
Se vocês puderem ler algumas dessas conversas, olha, é gente preconceituosa, é gente sem preparo, é gente ambiciosa, é gente burra, né? O serviço público brasileiro, com algumas altas carreiras, atrai muitos jovens que podem, de famílias de classe média, que podem se dedicar a esses concursos públicos. Então, eles pagam ali para estudar. O Dallagnol é mesmo um que o pai dele teve que dar um jeito para ele poder virar procurador da República. Não foi tão direitinho o caminho dele, não, apesar de se dizer muito correto, seguidor de Deus. É aquele tipo que prega para os outros que não faz para ele mesmo, né? Mas o serviço público brasileiro tem algumas carreiras muito atraentes para uma certa classe média brasileira, algo despolitizada, interessada nos altos salários. Então, a gente tem uma geração agora, na Polícia Federal, no Ministério Público, uma geração de gente empoderada, em função importante, ganhando bem, o padrão brasileiro, R$30 mil, são $6 mil hoje, mas já foi mais, cheios de privilégios, né? Os juízes agora do Brasil, eles querem importar vacina para eles, magistrados brasileiros. Eles são mais importantes, né? É um sistema de castas aqui no Brasil. Essa gente é perigosa para o país, ela é autoritária, ela precisa ser combatida. A gente tem que dizer o que está acontecendo no Brasil, né? Que é isso que está acontecendo. Então, o enfraquecimento da Lava Jato, retomando aqui, interrompendo a minha digressão, ele é importante, sim, né? É importante a gente combater a corrupção no Brasil, mas é mais importante combater a desigualdade social, até porque a corrupção ela é reflexo dessa desigualdade social, que a origem é a briga no orçamento. Quem manda nos recursos do orçamento? Para onde vai o dinheiro do orçamento? E não vai para os mais pobres. A gente precisa de um sistema tributário que cobre mais dos mais ricos e menos dos mais pobres, né? Que seja progressivo, que não seja um sistema que penaliza quem ganha menos. A gente precisa de reformas no serviço público contra os supersalários, contra esses altos funcionários que tiveram, nas últimas 2 décadas, sobretudo nos governos do PT, muitos reajustes e que acham que isso é direito adquirido e não pode ser tocado num país em que faltam recursos para a educação, para a saúde, para direitos humanos, para combate ao meio ambiente. Então, esse poder da Lava Jato que está em xeque hoje, essa crítica, tem um lado bom, pode ajudar a equilibrar, né, essa hipertrofia do judiciário em relação aos demais poderes no Brasil. Esses freios e contrapesos tão necessários numa democracia são muito necessários ao nosso judiciário, ao nosso Ministério Público, especialmente a Lava Jato, que quis ser uma espécie de Ministério Público paralelo, né? Claro que tem um legado positivo, sem dúvida, né? Isso assustou muita gente. Acho que as empresas vão ter uma preocupação maior nos seus contratos com o serviço público. Mas o estrago foi muito grande pela forma como foi feito. Podia ter sido feito de um jeito diferente, né? Mas obra de homens, enfim, é o que a gente tem aqui hoje. A gente tem um sistema político que é meio semi-parlamentarismo. Qualquer presidente vai depender muito do Congresso. Eu vou me encurtar aqui um pouco para a gente poder deixar espaço para o Q&A aí, que eu acho que pode ser mais produtivo. O Bolsonaro não tem capacidade de governar nenhuma, não vai entregar resultado relevante nenhum. Ele vai tentar usar a pandemia como uma desculpa, falar que não fez as coisas porque a pandemia não deixou, né? Por um certo setor, isso vai cola, né? Porque há uma certa cegueira. Mas que para a maioria da população, não. Acho que eu estou um pouco mais otimista do que eu estava quando eu cheguei no Brasil há 4 meses, no final de novembro, porque o Brasil estava muito fora do preço, né? Os preços das empresas brasileiras, as commodities estão até bem no mercado, o agronegócio está indo até bem, podia estar indo melhor, né? Mas o Brasil está como o valor do país, né? É um par internacional, no âmbito da ONU, tomou um caminho com Ernesto Araújo, que é uma piada. Isso não é chanceler, isso não é ministro das Relações Exteriores, isso é um clown, um palhaço, um oportunista, que no governo do PT, quando era funcionário de médio quadro no Itamaraty, defendia a política externa do PT. Agora fala contra, por essa coisa do globalismo, que o Trump aqui ia salvar o Ocidente, essa conversa que vocês sabem aí que
Olha, acho que nem o Steve Bannon acredita, né? Mas, enfim, é o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Então, vocês veem onde é que a gente foi parar, né? A agenda de crescimento é a mais importante para o Brasil. Em algum momento ela vai precisar ser retomada. Isso vai ser uma briga danada, porque o mercado quer o corta, 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 corta. De fato, a situação fiscal se agravou e a pandemia se agravou, mas a pandemia mostrou, o Biden está mostrando aí, né? Os países que combateram melhor a pandemia entenderam que o Estado tem um papel fundamental nessa hora. Eu morei 10 meses nos Estados Unidos, paguei uma baita grana para um seguro de saúde louco para não usar. Né? E eu vi como é que a questão do sistema de saúde nos Estados Unidos é tenebrosa. Aqui no Brasil, pelo menos, tem um SUS, parecido com o serviço inglês lá, o NHS, lá do Reino Unido, né? Com muito menos recursos, mas é o que está segurando um pouco a onda aqui. Estou acabando aqui, Fábio, vi que você apareceu aí, não sei se eu já falei demais. Enfim, encerrando aqui, eu acho que o fator político é a principal chave para o Brasil sair disso. É uma das mais graves crises do país. Essa semana, o Lula de volta ao jogo restabelece alguma normalidade e protagonismo para a política. A gente não sabe se o Lula vai conseguir ser candidato. Acho que tem uma chance grande de ser. Fez um discurso importante, um discurso em que marcou diferenças com o Bolsonaro na pandemia, se conectou com a população mais pobre, um discurso de quem entende de política externa, de economia, de direitos humanos. Foi um discurso bom, um discurso de política. A gente tem outros candidatos, como Ciro Gomes, como Luciano Huck, que é um apresentador de TV meio que quer se aventurar na política, o Bolsonaro, que me parece o nome mais forte nesse campo da direita e de extrema-direita, o governador João Dória, de São Paulo, que adotou uma política pública correta, foi atrás da Coronavac lá na China e trouxe e pressionou o Bolsonaro. Enfim, é uma boa notícia para a gente terminar essa minha fala aqui. Eu acho que é um certo fortalecimento da política. A gente está precisando da política, né? Fora dela não tem jeito. É a tal célebre frase do Churchill, né? A democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os demais. Então, a gente acabou jogando esse jogo do enfraquecimento da democracia com esses falsos heróis, esse processo de fake news muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, as especificidades que eu falei agora. Vamos ver o que vai acontecer. Estou à disposição de vocês aí para responder as perguntas. Agradeço. Espero poder ajudar. Peço desculpas, porque não estou na minha melhor forma. Muito obrigado, Kennedy. Thank you. I wanted to give a chance to Tom Zé and to Sean to briefly react to Kennedy's presentation or speech. You guys can turn your cameras on. Tom Zé, pode começar? Posso, sim. Kennedy, muito obrigado por essa síntese aí, né, histórica e contemporânea e pela palavra de esperança aí no final, né? Eu tenho uma pergunta em um momento de você... eu queria agradecer também a Fábio e a Michel por organizar esse evento, por ter sido uma grande oportunidade de aprendizagem, de compartilhamento e também de transmissão do problema, né, a nível mais amplo, né, fora das fronteiras, etc, etc. Que eu acho que o Zoom, na verdade, é um problema, mas tem facilitado isso, né? Foi difícil, mas, por outro lado, atinge um número de pessoas bem maior. Bem, Kennedy, você fala aí do Estado de Direito, né? Eu sou tão pessimista, mas deixa eu ver se você coloca de uma forma menos pessimista, certo? Como é que você pode falar no Brasil de um Estado de Direito no Brasil em que o direito... Aí é uma pergunta e, ao mesmo tempo, eu quero só uma conversa com você sobre isso, né? Como é que você pode falar disso num país em que o direito é relativo, é diferenciado, o tecido social brasileiro funciona em que umas pessoas têm mais direitos do que outras, né? Isso é parte do ser brasileiro, né? Aí vem aquele discurso, bandido bom é bandido morto. Por exemplo, o bandido não tem direito, não é humano, né? A empregada doméstica é subhumana. Funciona assim, faz parte do ser brasileiro, né? O direito no Brasil é relativo. A mentalidade, o hábitos brasileiro
Funciona assim, né? Se você usar o hábito. E outra coisa é que um país em que a exploração do outro é uma virtude, né? Baseado, uma coisa encaixa. Então, como construir? E daí vem um apoio a uma pessoa como Bolsonaro, né? Um apoio a uma pessoa que é a antítese do que é o direito, né? Então, como ter esperança num turn, numa volta agora para, como você fala, de um Estado de Direito, né? E o que é que tem que mudar para isso? Como é que a gente... É isso. Dá para você comentar sobre isso? Claro, prazer falar com você, obrigado. Rapaz, como mudar isso, a primeira coisa é tirar o Bolsonaro do poder. O primeiro passo é esse. Não reelegê-lo em 2022 ou tirá-lo por meio do impeachment, o que não vai acontecer, né? Porque ele consegue ter um terço do parlamento e o Rodrigo Maia não abriu nem a CPI, defende agora a abertura de uma CPI, mas é importante cobrar o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a investigar. Os crimes de responsabilidade na pandemia estão aí. Mas a primeira coisa é tirar o Bolsonaro do poder para ter alguma esperança, porque a continuidade dele será desse processo de destruição do país. Você tem razão numa coisa, quando a gente fala, por exemplo, que a Lava Jato não respeitou o Estado Democrático de Direito, e que isso é muito grave, muitos defensores da Lava Jato dizem assim, nunca teve Estado de Direito no Brasil, para pobre não tem. Estão certos. Pobre não tem mesmo. Né? Os pobres, você lembrou bem aqui, têm os seus direitos cortados, ignorados na comparação com essa classe média mais alta e com os ricos. Mas quando a gente tem, então, uma oportunidade de combater a corrupção e de mostrar que tem Estado democrático de direito, a gente corrompe essa oportunidade. Quando você tem um exemplo para combater a corrupção endêmica, aí você vai lá e corrompe e você fala, olha, já que não tem para o pobre, não vamos também dar para os ricos e vamos aqui, e para os políticos também, né? Vai tocar no lombo do pobre, é o guarda da esquina, esse autoritarismo judicial, ele ferra mais com os pobres que estão nas cadeias, esses juízes que mandam os meninos negros para as cadeias superlotadas, que não tiram, que fazem uma interpretação muito dura da lei sobre droga. Então, de fato, não tem Estado. É uma briga para construir Estado democrático de direito no Brasil. Tem que ter respeito para todos. E quando você teve uma oportunidade, você corrompeu essa oportunidade. Então, o que a gente tem que fazer é procurar tirar o Bolsonaro, eleger democraticamente alguém que esteja disposto a reconstruir um Estado democrático de direito, a construir um Estado democrático de direito pleno no Brasil, que nunca existiu. Não é nem reconstruir, é construir mesmo. E a gente dava. Quando você dá acesso à educação para jovens que nunca puderam fazer uma universidade, você está dando para ele uma arma para ele se defender melhor, defender os direitos dele melhor. Quando você tira da pobreza as pessoas, você está estimulando isso. Isso é uma construção que a gente tem que fazer aqui no Brasil. Por isso que, para construir o Estado Democrático de Direito, a gente tem que combater a desigualdade. Eu consigo enxergar dessa maneira. Né? É para isso que a imprensa tem que ter um papel e não fazer essa cara de paisagem que faz em relação à Lava Jato, como se não tivesse culpa. Né? Quase não noticia as barbaridades. Né? Imagine se fosse o Moro vazando essas conversas para a imprensa. Estava na capa e nas aberturas de todos os jornais, porque há interesse público nesses diálogos. Né? Então, eu acho que, para construir um Estado democrático de direito, a gente tem que tirar o Bolsonaro, eleger alguém comprometido com a democracia e continuar essas reformas para trazer algum capitalismo para o Brasil de verdade, acabar com essa selvageria, fazer reformas para as pessoas poderem ter educação, saúde. Ninguém está propondo revolução socialista, não. Né? Está propondo... Você falou, por exemplo, a questão da exploração. Fizeram uma reforma trabalhista para tentar competir com a China, e aí dizimaram os direitos. Está errado. Né? Precarizaram mais ainda a situação dos trabalhadores, que perderam poder de barganha. Então, é eleger alguém e procurar ter políticas públicas que recomponham conquistas que foram retiradas e que estão sendo retiradas, e não assim, e a destruição ambiental e direitos humanos no Brasil é grande, o estrago é grande. Né? Enquanto a gente, claramente, tem que se preocupar mesmo com a pandemia, que é um baita do problema, há um colapso
no sistema hospitalar. Eu mesmo devia ter ido para o hospital, não fui, pude me cuidar em casa e estou melhorando aqui, no 13º, 14º dia desse troço aqui. Fiquei 10 meses nos Estados Unidos, não peguei, viajei de avião direitinho, vim aqui também, mas 4 meses de Bolsonaro, essa coisa aqui fora de controle foi meio complicado, né? Mas aqui já estou numa digressão aqui, já saí do assunto. Eu vejo assim, então. Muito obrigado e boa sorte aí com o seu restabelecimento, tá? Obrigado. Sean, maybe before I pass on to you, there's a question here in the Q&A that I think connects very well with what Kennedy was saying in terms of the reforms, the economic reforms, and the deepening of inequality. So João Kleber, he asks, what is your vision about the PACs, the constitutional amendments that were recently approved? I think he's referring to yesterday's vote in Congress that, under the excuse of responding to the pandemic. Small help, responding to the pandemic, they actually worsened the conditions for that kind of redistribution that you advocate for. What's your vision about that? That's Paulo Guedes bullshit, Fábio, foi aprovada uma proposta de emenda constitucional chamada de emergencial, que tinha uma série de medidas para tentar conter os gastos públicos. Ela já havia sido apresentada antes, ela foi meio desidratada, mas condicionaram a concessão de um auxílio emergencial muito curtinho, benefício médio de R$250, dá menos de $50 hoje, né? Por mês o benefício médio, durante 3 ou 4 meses. Enfim, não é algo que vá fazer efeito, mas é alguma coisa, e é alguma ajuda. Não são R$600 que o Brasil estava dando por obra do Congresso, não foi do Bolsonaro, não, né? Eu acho que é um paliativo. Eles conseguiram segurar alguns reajustes para servidores. Eu acho que algumas categorias merecem ficar mesmo sem reajuste, porque já ganham muito proporcionalmente num país com a renda média do Brasil. E é um momento, se a gente quer consertar o país, se quer melhorar o país, de os mais ricos na iniciativa privada, né? Jornalistas, por exemplo, podem pagar mais impostos, que tem PJ, que é um contrato de trabalho por pessoa jurídica, por empresa, pode pagar mais lucro sobre dividendo, né? Funcionário público, que tem super salário, pode ficar um tempo sem reajuste, sim. Pode pagar mais imposto de renda e pode propor corte de benefícios. Mas eles fizeram um negócio ali que passa um rodo geral e você tem categorias que ganham menos. E a gente está vendo uma pandemia, como é importante ter um Estado, né? Porque o Paulo Guedes, a cabeça dele é de destruidor do Estado. É a coisa mais antiquada que tem, né? Em relação à privatização. É realmente assim, Fábio, é um desastre, porque é uma figura completamente despreparada. Esse ministério do Bolsonaro é o pior ministério da história da República. Pode salvar um ou outro ali, a Tereza Cristina, na agricultura, que é ruralista, entende do riscado, o Tarcísio lá da infraestrutura, que é um funcionário de terceiro escalão de outros governos, que entende um pouquinho, mas o resto, sabe? Esses generais brasileiros, né, que é um capítulo à parte, os militares brasileiros que patrocinaram essa aventura, golpistas, não tem apego à Constituição, ao papel constitucional deles. Podiam pegar uma lição aí com o Mark Miller, né? Pedir desculpa lá por ter atravessado a Praça Lafayette com o Trump, dizia que não devia ter feito aquilo e que os militares não se intrometem na política. Aqui, comandante do Exército solta post no Twitter para pressionar o Supremo Tribunal Federal. Não acontece nada. Ministro assina nota pública ameaçando. Ontem o Bolsonaro falou que ele manda nas Forças Armadas. É que não vai ter capital político para fazer nada, porque o governo dele é um desastre, né? E essa bravata. E ele está preocupado em fugir da polícia, na verdade. E não vai ter capital político. Mas a tentação golpista autoritária é muito grande. Diga, Fábio. Nós vamos voltar lá nisso. Tem uma pergunta a respeito disso. Sean, go ahead. Obrigado, Fábio. Kennedy, quero te agradecer, que foi, olha, enquanto você está com Covid, obrigado, e acho você uma voz muito importante no jornalismo brasileiro, e Fábio, Michele, Stephanie, para os organizadores também,
agradeço. Não consegui participar em todo o evento por responsabilidades profissionais e familiares, mas participei em algumas partes, um evento ótimo. Mas bem, então eu vou duas perguntas, vou falar brevemente para deixar tempo para você responder e para outras perguntas também, e que são perguntas que pode demorar muito tempo para responder também. Então, primeiro você diz que você é mais otimista que você era 4 meses atrás, e quero que você falar mais sobre isso, o que você acha saída também com a decisão. Cristiano aqui, não. Eu perdi o Cristiano aqui. Voltou. Oi, Cristiano. O áudio está ruim agora. Tá com uma distorção no áudio. Agora me está ouvindo? Sim, desculpa, não sei, foi um problema do sistema. Então, com a reentrada de Lula no cenário político também, isso tem a ver com o que você acha do cenário. Então, isso é uma pergunta sobre as razões de otimismo, as possibilidades de saídas. E a outra você mencionou brevemente a participação do FBI dos Estados Unidos no processo de Lava Jato, e no discurso de Lula na quarta-feira, ele colocou que controle de Petrobras foi um motivo internacional do todo o processo de golpe. E quero que, se você pode falar mais dessa conjuntura internacional e o papel dos Estados Unidos, o papel internacional em todo esse processo. Cristiano, obrigado. Deixo para você. Joia. Estou mais otimista. Eu sou uma pessoa que geralmente é otimista. O ano passado eu estava numa fase mais pessimista, até por razões de ordem pessoal, longe dos meus filhos, morando aí nos Estados Unidos sozinho, e muito preocupado com o que acontecia no Brasil. Achei o resultado da eleição americana muito bom, pela lição de que é possível combater a fake news e vencer a mentira como arma política. Então, acho que isso foi uma coisa que me injetou algum otimismo. Vindo para o Brasil, numa situação de pandemia que foi muito desconstrutiva para o Trump, eu passei a achar que seria também para o Bolsonaro, apesar de ele querer usar a pandemia como uma desculpa para a própria incompetência. Eu acho que é um cenário mais otimista, porque a reentrada do Lula no jogo político, independentemente dele conseguir ser candidato ou não, e as forças de reação a isso são grandes, e mesmo que ele consiga ser candidato, não será uma campanha fácil, dada a realidade atual, ela introduz algum exemplo de normalidade na política brasileira, né? Porque foi uma excepcionalidade o que fizeram com o Lula, né? Todo réu, culpado ou inocente, tem direito a um julgamento imparcial numa democracia, né? A Revolução Francesa foi para isso, né? Toda a conquista civilizatória, toda a mudança do direito foi para isso, para acabar com o poder do rei e mandar cortar a cabeça de quem ele queria, né? Para as pessoas poderem enfrentar o Estado. O Lula não teve um julgamento imparcial. Basta isso, não precisa nem estar no mérito do processo, que eu acho que foi persecutório em relação a ele. Acho que ele tem razão em relação ao mérito do processo, mas sem entrar no mérito, ele não teve um tratamento imparcial. Então, o retorno dele, que é um grande animal político e foi um bom presidente, ao debate político, eu acho saudável, né? Obriga outros atores a trazerem propostas para o debate público mais importantes, acaba com projetos de mini-Bolsonaros, como Moro, Luciano Huck, que eu acho que são figuras totalmente despreparadas e que se enfraquecem com a entrada do Lula no debate político. Vai obrigar o Ciro Gomes a ver que jogo ele vai fazer nesse cenário, se ele vai continuar tentando um caminho meio entre o Bolsonaro e o Lula, ou se ele volta um pouco mais para esse campo da esquerda. Ele é um político inteligente, eu me entrevistei há pouco, mas está muito atritado com o PT e o Lula nesse momento. Tem o governador João Dória, do PSDB, que foi um partido de oposição importante, mas está muito desgastado,
por causa das medidas que ele tomou. Mas eu acho que o enfraquecimento do Bolsonaro já é uma boa política. E eu não notei aqui, me recorda, desculpa que eu não estou tão bem assim, a segunda parte mesmo que você queria que eu respondesse. Sobre a conjuntura internacional, sobre a participação dos Estados Unidos sim. Boa. Eu não tenho dúvida que a projeção geopolítica que o Brasil conquistou no governo Lula incomodou os Estados Unidos, né? Acho que incomoda muito os Estados Unidos ver um Brasil articulando o G20, tentando lá mesmo, como o Lula falou, articular um acordo nuclear lá com o Irã. O Lula tinha muitas pretensões de reforma do Conselho de Segurança da ONU, trabalhou bem com Obama na questão de Cuba e da questão da Venezuela, com o próprio Bush, dizendo para o Bush, olha, conversa com Chávez, Obama conversa com Chávez, enfim, tentando ser um fator de estabilização para a América Latina. Acho que o Departamento de Estado americano deveria enxergar uma projeção geopolítica maior do Brasil como benéfica para a América Latina. Mas a gente sabe que esse jogo não é jogado assim. E esses procuradores da República, Dallagnol, o Moro, eles têm uma espécie de fascinação pela legislação americana, pelo modo de combate à corrupção dos Estados Unidos. E os Estados Unidos se interessaram em exportar isso para os outros países. Isso atende aos interesses estratégicos, né? Uma coisa que eu acho que difere bastante os Estados Unidos do Brasil é uma elite que gosta do país dela e que defende os interesses nacionais dela. A nossa, não. Então, o Dallagnol, que fez lá um curso, nem se sabe do que direito lá, em Harvard, e o Moro, que adora ser homenageado aí pelo FBI, pelo Departamento de Estado, pelas universidades americanas, que gosta, diz que o Donnie Brasco, aquele filme lá com o Johnny Depp, se eu não estou enganado, que é o modelo dele. Então é isso, é um juiz com cabeça de policial americano, que tem que quebrar a lei para poder fazer justiça com as próprias mãos ali, sei lá, uma mistura de Denzel Washington, I don't know. Enfim, alguma coisa assim. Essa é a cabeça do Moro. Pergunta para ele que livro que ele leu, não sabe. Que biografia que ele leu, não sabe. Né? Dallagnol, inculto também. Então, essas figuras elas são muito suscetíveis ao soft power. Né? E os Estados Unidos são um baita país, um puta país em soft power. Né? Acho que a outra diferença que eu esqueci de mencionar é da imprensa. A imprensa americana entendeu o papel dela melhor em relação ao Trump do que a imprensa brasileira entendeu e ainda não entendeu até hoje em relação ao Bolsonaro. Né? Então, acho que esse soft power americano, combinado aos interesses estratégicos do país, levou, sim, a ações que têm um grau de direção. Não acredito numa sala da conspiração aí em Washington, lá com o William Barr e não sei mais quem, dizendo assim, vamos lá, e com o Obama, vamos acabar com a Dilma e com o Lula e tal. Mas houve uma investigação, uma espionagem da Petrobras, que descobriu o pré-sal. Isso deu ao país grandes reservas de petróleo. Esse jogo é jogado no mundo inteiro. Né? Os países eles têm que ter ciência de que os interesses nacionais deles têm que estar em primeiro lugar. O que faz o Brasil, né, com o Bolsonaro? Ele coloca os interesses nacionais do Brasil não é nem a serviço dos interesses nacionais dos Estados Unidos, ao serviço dos interesses políticos do Trump, pessoais do Trump. E aqui no Brasil tem uma certa mentalidade de que a gente tem que colocar os interesses nacionais do Brasil submetidos aos interesses do Departamento de Estado. Temos que demonizar a China. Quando não nos interessa isso, quando nos interessa uma relação importante com a China, com a Argentina, com os Estados Unidos, isso não é anti-americanismo. Né? Eu gostei muito de viver 10 meses nos Estados Unidos. Acho um baita país, adorava andar de bicicleta em Washington, pude aprender um pouco melhor sobre o país, fiz vários amigos, acho importante, mas nós somos brasileiros. Né? O Brasil tem tamanho para ter um outro lugar no mundo e para ser mais respeitado do que é. Né? Vamos para ser esse páreo agora, que pode ser um celeiro de novas cepas, né? Pelo descontrole da sua situação sanitária. Olha que ponto. Né? Nós temos responsabilidade com o nosso meio ambiente. Muito ruim que o Biden, num debate, diga, vamos montar um fundo aqui, dar um dinheiro para o Brasil. Se o Brasil não se comportar direito, vai ter retaliação. Está falando com o quê? Com o país eco? Né? Mas o Bolsonaro colocou o país nessa situação. Então,
a gente tem que, como brasileiro, né, entender os nossos interesses nacionais. E acho que o Moro e o Dallagnol nunca compreenderam os interesses nacionais brasileiros quando eles, ao fazer as investigações com as empresas, e a gente tem um problema aqui, que a nossa lei guileniense, que é a delação das empresas, ela é mais complicada, ela tem que passar por vários guichês, mas não se preocuparam com isso. Se preocuparam em prender os corruptos, em posar de herói, em quebrar a lei, em vazar para a imprensa, em promover um show. Né? Jogaram fora, o Michel, te vendo aqui, é uma oportunidade de ouro de combater a corrupção. Né? Jogaram fora. E o Brasil precisa combater a corrupção. Não é que precisa, não. Precisa. Mas precisa combater direito, como precisa combater a desigualdade. Então, é assim que eu vejo um pouco essa questão dessa interferência, digamos assim, americana. Acho que está mais ligada ao soft power e a um desejo, o famoso complexo de vira-latas que o Nelson Rodrigues falava do brasileiro, né? Se colocar num estado de inferioridade em relação ao estrangeiro. Né? A gente está nesse momento. O Bolsonaro tem complexo de vira-lata, apesar de eu ser muito simpático aos vira-latas e tal, não quero ofendê-los, mas é um pouco o que está acontecendo no Brasil. Kennedy, duas últimas perguntas aqui que foram colocadas ao longo da sua fala. Uma é sobre o papel dos militares, se eles permitiriam uma transição pacífica de poder no caso de uma vitória do Lula, ainda mais considerando que eles ocupam diversos cargos hoje na administração e adquiriram muitos benefícios ao longo do governo Bolsonaro. E a segunda, acho que você também já tocou nesse assunto, é sobre o papel da imprensa, né? Qual deve ser o papel da imprensa em relação à democracia e, sobretudo, em relação a violações de direitos humanos? Fábio, eu acho que a gente tem que estar preocupado com a questão dos militares, porque o Bolsonaro está enchendo a estrutura do governo de militares, fez uma reforma da Previdência no qual eles ganharam benefícios em vez de sacrifícios, e isso é muito sedutor, né? Querer largar esse osso depois pode ser complicado. A mentalidade dos oficiais da reserva, pelas manifestações que a gente vê, só tem golpista, só tem general que até hoje defende a ditadura militar de 1964 e que fica contrariado com a Comissão da Verdade. E são ignorantes, porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, da Suprema Corte do Brasil, os generais brasileiros podiam estudar um pouco isso lá, pegar a decisão sobre a lei da anistia de 1979, que diz que vale para os crimes cometidos pelos militares. Então, nós não temos como fazer, como fizeram na Argentina, no Chile, porque é o que devia ter sido feito, uma punição para os torturadores e tudo. Então, eles estão preservados. Nem assim eles conseguem ter a dignidade, a hombridade de entender o papel constitucional deles, que não é se meter na vida civil, né? E ficam com essas manifestações golpistas. Os da ativa, me parece que têm uma visão um pouco mais realista. São conservadores, porque muitos desses da reserva estavam na ativa no governo até pouco tempo. O general Eduardo Vilas Boas, o Fábio, era tido como um grande democrata pela Dilma Rousseff, pelo Lula, pelo Jacques Wagner. Né? É um golpista. Diz que no Brasil, quanto mais se combate o feminicídio, mais mulheres morrem. Quanto mais se combate o meio ambiente, mais crimes ambientais acontecem. É um pensamento que é a fina flor do bolsonarismo. Isso era o comandante do Exército tido como democrata. Então, eu tenho preocupação. Vamos ter que estar atento a isso, cobrar. O Lula foi inteligente no discurso dele, lembrou que prestigiou as três forças quando foi presidente da República e que eles têm um papel constitucional importante. Né? Agora, os militares no Brasil, eles sempre quiseram ser um poder moderador, desde a proclamação da República. Você conhece bem essa história, não vou me estender aqui. Eles não querem se contentar com o papel deles. O que é ruim para o Brasil, e é ruim para eles, se meteram noutra furada. Não conseguem pedir desculpa pela primeira tragédia que trouxeram para o país. 21 anos de ditadura. Né? Não conseguiram pedir desculpa até hoje. Já se meteram nessa aventura, nesse desastre. O general Eduardo Pazuello, que é o ministro da Saúde e Logística, é uma pessoa incapaz para o cargo. Né? Não quero ofender as pessoas. Ele é incapaz. Quando fala, quando conversa com os governadores, é incapaz.
Não podia ser ministro da Saúde. Acho que não podia ser dono de farmácia. Mas, enfim, é ministro da Saúde do Bolsonaro. A outra é a imprensa, né? A imprensa é o seguinte, não quero, eu acho detestável o papel de jornalista que fica sendo palmatória dos demais colegas da imprensa. Né? Cada um sabe o que fez no verão passado, tem as suas carreiras, trabalham nos seus veículos, tem o seu nome para zelar. Cada um sabe onde a porca aperta. Eu não tenho um pingo de arrependimento com o caminho que eu segui nesse debate público brasileiro nos últimos anos, desde quando falava que estava pintando um golpe parlamentar e que o Moro se comportava como procurador e não como juiz. E acho que, diante dos fatos, a imprensa brasileira tem que fazer jornalismo para todos. Jornalismo não é só para um lado, não. Tem que valer para todo mundo. E não dá para ter falsa equivalência, o chamado doisladismo, que é assim, eu vou tratar todo mundo do mesmo jeito. Está chovendo lá fora? Escuta o Bolsonaro. Bolsonaro está chovendo. Não, está um sol danado. Lula está chovendo, está chovendo. Aí eu escrevo a matéria. Ó, o Bolsonaro disse que está sol, o Lula disse que está chovendo. Coloca a cabeça para fora. Vê se está chovendo. Quem é que está com a razão? Nessas questões de direitos humanos, de democracia, a imprensa tinha que ser muito clara. Olha como ela tratou o Bolsonaro e o Haddad. O Jornal Nacional da TV Globo, Fábio, estava preocupado no segundo turno que o Haddad e o Bolsonaro respondessem sobre os compromissos dos dois com a democracia. Se respeitar a democracia. Quer coisa mais doisladista do que isso? Mais anódino? Uma falsa equivalência é ótimo, Bolsonaro, né? Um cara que defende ditadura e defende torturador, pergunta se ele vai respeitar a democracia. Ele fala que sim. O outro que sempre defendeu que um partido que nasceu combatendo dentro de uma ditadura, em 1980, um partido que aceitou um golpe parlamentar, se ele vai respeitar a lei. Então, assim, isso é falsa equivalência. Isso não é bom jornalismo, hein? Não é bom jornalismo. Não gosto que se diga isso, mas não é. Não fez bom jornalismo. A TV Globo não fez bom jornalismo. Ponto. Comprou o pacote inteirinho da Lava Jato. Foi uma corrente de transmissão. Vai pedir desculpa quando? 50 anos depois, como pediu em relação ao golpe de 64? Os colunistas vão ficar lá, continuando a fazer cara de paisagem, que não pode criticar ministro do Supremo, não pode falar mal do Moro, pinta um assunto, troca. É isso. É para isso. Parabéns. Né? Sejam felizes. Acho que cada um tem a sua responsabilidade. A história vai julgar todo mundo sabe o que escreveu, o que fez. Né? Muitos colegas. Não, votei nulo. Não podia votar no Haddad de jeito depois da roubalheira do PT. Bem, ajudou a eleger o Bolsonaro. Então, essas coisas são muito claras para mim. Né? Não quero fazer aqui defesa partidária de nenhum candidato. Acho que o Lula tem direito de ser candidato, talvez seja o Haddad, o Ciro tem direito de ser candidato, o Dória tem, Rodrigo Maia, todos esses nomes que eu citei aí têm uma estrada. Né? O Bolsonaro é presidente, tem direito de ser candidato. Apesar de cometer o crime de responsabilidade, para mim devia estar empichado. Mas vai conseguir ser candidato. Você vê umas figuras como o Moro, que preparo que o Moro tem para ser candidato a presidente da República e depois ter corrompido o processo penal, a lei processual penal. O Luciano Huck, que o Ciro disse que conhece o Brasil de dentro do gabinete de produção da Globo, pega o aviãozinho dele, vai lá e faz aquele programa e fica com esses posts na internet falando dos extremos. Pô, colocar o Lula e o Bolsonaro nos extremos e a imprensa abraçar isso é ajudar esse tipo de gente que não tem preparo. Se prepara. Né? Primeiro faz uma autocrítica. Ele disse que o Bolsonaro tinha uma chance de ouro de ressignificar a política no Brasil. Pode vir a público dizer, eu errei quando eu disse isso. Sou contra o Bolsonaro por isso hoje. Mas ele preferiu falar que ele jamais votaria no PT, que o Bolsonaro ia ressignificar a política. E não dá uma palavra sobre isso. E você cobra, fala, não, mas o Kennedy está pegando no pé do Huck, não está sendo imparcial em relação ao Huck. Que imparcialidade merece isso? Por favor, se coloque no debate público com alguma clareza. Né? O próprio Moro. Então, assim, é muito ruim esse papel de jornalista que fala, sou palmatória do mundo. Não, eu cometi os meus erros também no começo. Eu achei que a Lava Jato estava imbuída de boas intenções, mas rapidamente eu vi que não e me manifestei rapidamente. Eu já fiz a minha autocrítica, entendeu? Esse pessoal podia fazer a deles também,
né? Importante. Acho que o PT tem que fazer sim, em algum momento tinha que olhar mesmo. Falar, eles não gostam, mas tinha que fazer mesmo, porque errou mesmo. Senão também a gente não estava nessa draga. Se tivesse feito tudo certo, não estava nessa draga que está também. Né? É importante olhar isso também, não acho... Mas meu papel é um papel de jornalista e estou tentando fazer minha parte aqui. Estou contente aí com o convite para trocar uma ideia com você, que você é sempre muito gentil comigo, trocar uma mensagem pelo Zap. Você foi uma boa companhia na pandemia ali, sempre firme nos bons momentos. Agradeço muito aí, Fábio. Se tiver mais pergunta, posso participar, Obrigado, respondo. Kennedy. Agradeço você, Não, Michel. eu queria agradecer você, né, pela participação, ainda que sob essas condições aí difíceis, né, trazidas pela Covid. Eu ficava imaginando aqui, imagina se ele não tivesse se recuperando da Covid, como é que ia ser essa fala, né? Porque realmente repercutiu muito bem, estou recebendo aqui um monte de mensagem, nossa, o Kennedy incrível. Você disse aí, estou apenas fazendo o meu trabalho, mas está fazendo muito bem. Queria então passar a Michelle para que pudesse encerrar e a gente segue em contato. Muito obrigado. Kennedy, queria fazer das palavras do Fábio as minhas. Eu acho que foi sensacional poder terminar esse simpósio, pelo menos na sua versão de webinar, com a sua fala. E observar, enfim, para aqueles que estão aqui conosco hoje e que nos acompanham desde o primeiro dia, a gente começou com a Eloy Terena, depois tivemos Mônica Benício e você hoje. E a despeito da diversidade de trajetórias, né, uma liderança indígena, uma liderança feminista, né, que carrega a bandeira da Marielle, e um jornalista, né, e você na representação da profissão, é impressionante a coincidência de narrativas, né, a coincidência de chamados, né, para questões muito sérias, muito graves, que ocorrem no Brasil hoje, com pontos de vista, né, vindo de lugares de fala muito distintos. Eu acho que todos vocês conseguiram cumprir esse papel de chamar a atenção dos nossos participantes para a crise, né, que se deflagra no Brasil, não desde hoje, né? Eu acho que tem uma história longa de alguns anos em que a gente está nessa situação, nessa draga, como você disse. Mas foi muito bom ter você aqui hoje. E se você me permite, eu vou fazer a mudança da chave agora para o inglês para poder também comunicar com os nossos alunos, nossos professores que estão nos acompanhando hoje. So here we are on the last day of our symposium. And I was honestly getting used to waking up Friday morning and getting ready for the symposium. And all the Zoom challenges that we came across. I prayed to the Zoom goddess this morning, and it looks like she heard us and everything went really flawless. So that's good. If you remember well, on our first day, I said, I no longer get the question, what happened to Brazil, right? We always, now it's been sort of common sense to take for granted that we're on a downward trajectory. We could say Brazil went from being an international rising star to an international shooting star. But we do not get dismayed, nor do we accept the state of affairs. At the Center for Brazil Studies, we will keep asking the difficult questions. We will keep reaching out to all of those at the political front line in the country. We will keep reaching out to people like Kennedy, who do such an amazing work in helping us understand the situation in the country. We will keep helping make their voices resonate outside of Brazil. Our research, and not only mine, but of all those who work with us, will help us delve into the many complexities of this country for which we've fallen in love. For those of us who grew up in Brazil, we've always heard that Brazil would be the country of the future. And Eloy Terena, if you remember, on the first day questioned that. Brazil needs to be the country of the present, he said. Unfortunately, in my research, I have talked to so many people who actually tell me the story of the Brazil of the past. The great Brazil that once had efficient public policies,
was once able to vaccinate millions in a single day, the Brazil that was once able to reduce poverty and inequality and actually cared about it. At the Center for Brazil Studies, we will help connect the past, the present, and the hopeful future, without failing to recognize the structural inequalities that have always cut across time, no matter when. I invite all of you to continue following us and to be a part of this collective dream. My deepest gratitude to Kennedy Alecá, who joined us this morning despite all the health challenges, which is, I think, also a representation of how difficult the pandemic is in Brazil right now. The many challenges that people face on their daily lives in trying to stay safe and healthy, regardless of what the president has been telling them. Many thanks to Stephanie Sager, who has been working literally day and night to make this symposium happen. Thanks to our discussants for today, Professor Sean Mitchell, Professor Antonio Bacelar, and many others who joined us for the past days as discussants, as commentators. Thanks to the hundreds of people who actually have been following us, either as connected here to the webinar or following us on Facebook and on other social media platforms. So, you know, as I've said the first day, I really wished we would be all in the same room celebrating the end of the symposium, but I think regardless of the fact that we're all online, I think it was a great success. And I hope to see you in other future events of the center. Obrigada, Kennedy, mais uma vez. Michele, thank you so much. You know, I'm very glad to be here talking to you, Fab, and all the people from your center. It's very important for Brazil to give voice to what's happening here. So let's do it again when we can. Take care, and thank you so much. Abraço, meu caro. Um abraço. Tchau, tchau.